Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra e de uma maneira especial em Israel. Isto mesmo, Deus cuida de seu povo, Deus zela por sua palavra e de uma maneira muito linda diante dos nossos olhos estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas. Hoje temos a alegria de ter conosco o pastor Carlos Santos e o pastor Henrique, sim, para conversarmos sobre este tema tão especial. Você quer saber o que Deus está fazendo em Israel? Você quer ver como Deus está levando os judeus de volta à sua terra? Então não saia daí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, aqui estamos com esse tema tão lindo, com nosso coração assim ardendo de alegria, de ver como Deus tem feito algo tão lindo em toda a terra. O Senhor disse desde o tempo de Moisés, desde o livro de Deuteronômio, os últimos capítulos ali, o Senhor avisou o seu povo que se eles não obedecessem a sua palavra, que se eles não andassem de acordo com a vontade de Deus, seriam dispersos por toda a terra. E o Senhor disse toda a terra. E aquilo que Deus diz é absoluto. Realmente, os judeus não obedeceram. Houve um tempo que não reconheceram o próprio Senhor Jesus. O Império Romano vindo, destruindo Jerusalém, os judeus foram dispersos por toda a terra. Em todos os países do mundo há judeus, há um grupo de judeus. Judeus que guardaram a sua língua, guardaram os seus costumes, guardaram a sua fé. Mas o Senhor disse que haveria de trazê-los de volta. O Senhor, quando estivesse cumprindo todo o seu propósito na terra, traria os judeus, traria o seu povo de volta a terra prometida, a terra que ele prometeu dar a Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. Olha, não existe nenhuma outra nação na terra que tenha ouvido estas palavras. O próprio Deus, o Senhor de toda a terra, o dono absoluto de todas as nações, prometer a uma família, prometer a um povo que aquela terra era dele. Deus estava dando, Deus estava selando. Estamos vendo isso nos nossos dias e temos a alegria de ter conosco aqui Pastor Carlos, que bom você estar aqui. Obrigado. E o Pastor Henrique, um gusto. Sim, o Pastor Henrique, ele nasceu nos Estados Unidos, mas tem um excelente espanhol, porque... Nasceu no México. Nasceu no México, na fronteira com os Estados Unidos. E pastor Carlos, sim, aqui brasileiro, mineirinho, a quem Deus chamou de uma maneira muito especial para esta obra tão linda com relação a Israel. Então vamos conhecer um pouquinho destes dois homens de Deus e do que Deus está fazendo através deles. Pastor Carlos, sim, como você conheceu o pastor Henrique e essa obra tão linda? Como você se sentiu chamado para fazer este trabalho de levar os judeus de volta à sua terra? Pastora, muito obrigado por estar aqui com vocês na Super e no programa Gideões. Em 1988 eu tive um sonho com a volta de Jesus. E esse sonho eu cantava um corinho antigo, Teu sangue nos garante vitória. E tinha muitos judeus assim em presídios, e à medida que eu ia cantando, as celas iam se abrindo. E aí, quando chegou no último, eu desapareci, estava arrebatado nas nuvens, e Jesus estava voltando. Eu perguntei, onde está o último? Ele pediu, olha para trás, ali está. Aí eu fiz assim para ele, e aí me despertei, e o relógio era 5 para meia-noite. E aí o Senhor falou comigo, este é o tempo que falta pouco tempo para a vinda do meu filho. E eu me preparei teologicamente, fiz seminário, me especializei em missões transculturais,
minha monografia foi feita nisso. Eu pensava que um dia Deus pudesse me usar para alguma obra. Mas 20 anos depois, eu estava na Missão Amém e aí passando em frente à casa de uma missionária americana, Beth Clower, aí ela me perguntou se eu podia dar uma hospedagem para um mexicano, que era o pastor Henrique. Sim. E eu perguntei para ela o que ele fazia. Eu falei, repatria os judeus para Israel, ajudando as agências judaicas. Eles estão em várias nações, mas eu não conhecia e tal. E aí eu tive que conversei com a minha esposa para a gente poder hospedá-lo e buscar no aeroporto, agendei igrejas, nós marcamos uma reunião com o pastor Márcio Valadão, sim, fomos em algumas igrejas e eu passei a ser o intérprete dele de espanhol para português. E ali ele contou para a gente toda a história da operação e convidou a minha pessoa para fazer parte da operação e levou o nosso nome para o conselho. Sim. E minha família sentiu paz, que eu devia aceitar o convite, e eu achei uma tarefa muito arrojada para mim. Então, mas eu lembrei do sonho que eu ia trabalhar com o povo judeu de 20 anos atrás. Aí as coisas vieram à tona, aí começou a nossa amizade. Em 2009, eles me levaram para o México e me ungiram a coordenador nacional no Brasil. E eu falei, olha, eu acho que eu não sou a pessoa. Eu acho que tem pessoas importantes no Brasil, como o pastor Márcio Valadão, o pastor Silas Malafaia, mas são tão atarefados, na verdade. Sim. E Deus estava chamando um que poderia também dar a sua parcela de contribuição para esse trabalho. E aí estamos há 11 anos já, desde 2008, Glória, né, a Deus, servindo ao Senhor, ajudando o povo judeu que amamos tanto. Amém. Foi assim que nós nos conhecemos. Amém. Amém. Você pode ver como que Deus nos chama. Deus separa cada um de nós de uma maneira muito específica para a sua obra. Deus vê o todo, Deus vê toda a obra já completada. Mas para que essa obra seja feita, cada um de nós tem um lugar especial. Nesta chamada para Israel, nós podemos ser intercessores, nós podemos ser aqueles que esclarecem, que trazem a palavra de Deus dentro da Escritura, mostrando o amor de Deus por esta nação e o propósito de Deus para esta nação para abençoar o mundo. E nós podemos também contribuir, nós podemos também estar ajudando na obra de Deus, porque tudo que é feito no mundo físico tem um gasto, tem um trabalho. Para ter uma igreja, nós precisamos de ter o local e etc. E Deus nos chama. Eu creio que Deus vai chamar você de uma maneira muito especial, vai arder em seu coração essa chama, este amor que é muito necessário na igreja nos dias de hoje. Vamos conhecer um pouquinho o pastor Henrique. Pastor Henrique, eu vou falar em espanhol? Sim. Sim. Pastor, como você foi chamado para este trabalho tão importante? Habla un poquito a respecto de tu vida. Muchas gracias. Primeramente, contento de estar aquí con ustedes. Y el llamado mío, cuando empecé el pastorado, mi pastor me dijo en el 1991, dijo, empiecen a orar por Israel porque Dios los va a restaurar, los va a regresar a su tierra. Entonces yo empecé a orar todos los días en las reuniones de oración y Dios empezó a hablar a mi corazón y empezó a cambiar muchas cosas en el ministerio y abrirme puertas para empezar a ir a Israel y enseñar a otros pastores por qué Dios era fiel a su pueblo en llevarlos a casa. Ese fue el comienzo y después de 15 años de pastor en mi ciudad, Santa Catarina, en México, sí, el Señor puso en el corazón de los hermanos que ya conocían Israel que Dios iba a despertar en 2005 a la América Latina, iba a despertar al pueblo judío y que iba a usar a su iglesia
como dice Isaías 49, 22, llevarlos en brazos y en hombros. Ahí fue donde Dios me habló y mi esposa y entregamos la iglesia creyéndole al Señor y empezamos este camino. Yo nunca había estado en Brasil y el primer lugar que Dios puso cuando ya se confirmó era Brasil y yo llegué, visité aquí Belo Horizonte. Dios me guió aquí. Es una ciudad muy especial para el Espíritu Santo, para hacer grandes obras que alcanzan a Brasil y a todo el continente. Amém. Uau! Estamos vendo como Deus tem algo tão especial para nós, né? Em todo o Brasil escolher Belo Horizonte. Nós temos visto assim como Deus tem sido bondoso, fiel e como é importante que a gente esteja alinhado com os céus, alinhado com o chamado do Senhor para cumprir este propósito. Vamos saber um pouquinho então como este trabalho se desenvolve, como tem caminhado, né, na América Latina, em todo o continente americano e o que Deus tem feito. Pastor Henrique, como este trabalho en estes 15 anos se desarrolló? ¿Cómo? En América. Sí. Cuando me dijeron que era para desarrollar el trabajo en América, siempre Dios nos pone primero la oración. Sí. En la oración nos dirige en el camino y es como Él abre los caminos como está escrito, que el Isaías 62:10, pasar por el camino, quitar las piedras y alzar pendón a las naciones. Entonces, así primero empezó en oración y Él me llevaba, yo obedecía y Él proveía pastores y después a las comunidades judías. ¿Por qué? Yo pregunté al Señor, ¿por qué ese orden? Dijo, los cristianos, la iglesia, somos sus manos para llevarlos de regreso a casa. Una vez que orábamos, el Señor nos empezaba a abrir gracia con las comunidades judías. Y fue un tiempo importante que camino tras camino fue abriendo por la intercesión y con personas y en oración unida. Los puntos por donde Dios quería cumplir su palabra, como dice Jeremías 31:21, vuélvete por los caminos por donde te fuiste. Entonces, la oración que nos guía el Señor es a las puertas y a los caminos, y ahí el Señor empieza a despertar oración, provisión, gracia, ofrendas para sus vuelos, porque muchos no tienen, como en comunidades en Argentina, en Venezuela, y a través de ofrendas de oración de la iglesia, Dios nos ha permitido esa gracia para ayudarles a regresar a casa. Es una organización que tiene la aprobación del Estado de Israel. Somos una organización cristiana, ellos lo saben. Sí. Estamos registrados y saben la seriedad del trabajo. Desde 1991, más de 53 países, como Carlos ha hablado, y estamos viendo una respuesta del cumplimiento de la Escritura. Amén. Qué emocionante vivir el cumplimiento de la palabra. Amén. En nuestros días. Gracias. Amém. E ser participante. Sí, sobre todo. Sí. Aleluia. Olha, eu sei que você está ansioso para conhecer um pouquinho mais sobre este trabalho. Então eu quero que você assista comigo a um vídeo sobre como os judeus estão retornando a Israel. Nós vamos ver o Apocalipse, o Senhor vai ter ali as 12 tribos em Israel, quando Ele vai separar aqueles 144 mil, 12 mil de cada tribo, literalmente. A palavra de Deus, ela é muito literal. Nós cremos e estamos vendo com os nossos olhos o cumprimento literal das Escrituras. Então assista comigo a este vídeo para que você compreenda um pouquinho melhor como o povo de Israel está retornando à sua terra através da igreja cristã, do trabalho do Senhor através de homens como o pastor Henrique, como Carlos Santos, como homens e mulheres de Deus sendo usados por Ele. Vamos lá, assista comigo.
More than 27 centuries ago, the Assyrian Empire was instrumental in sending 10 out of the 12 tribes of Israel into exile. Scattered among the nations, they sought refuge wherever they were allowed to settle in peace. One such tribe, the tribe of Manasseh, wandered through Central Asia and the Far East for centuries before finally settling in what is now northeastern India along the border with Burma and Bangladesh. Today, the Bnei Menashe is a group of over 9,000 Jews living in India's northeastern border states of Manipur and Mizoram. This is November in the year 2017, and we are here in Churachandpur to witness the aliyah of a group of around 200 Bnei Menashe from Manipur. Churachandpur, a small and dusty town in interior Manipur, is the headquarters of the Bnei Menashe Council. A vast majority of the Bnei Menashe population remaining in Manipur lives in and around this town, and Shavai Israel runs an absorption center here to facilitate and prepare the community to make aliyah. Despite wandering for generations and being separated from their motherland, Israel, the Bnei Menashe have never forgotten who they are, never losing their identities among the peoples and communities where they are living. They continue to practice Judaism, observing the Shabbat, keeping kosher, celebrating the Jewish festivals, and nourishing deep within their hearts the yearning to one day return to their beloved land of Israel. Shalom, my name is Michael Freund, and I'm the founder and chairman of Shavei Israel. Shavei Israel is Hebrew for those who return to Israel. Over the past 2 decades, we have been blessed to bring more than 3,000 members of the Bnei Menashe home to Israel. There are another 7,000 still here in India who are waiting to come. Operation Exodus has been very supportive of our efforts, and they have helped us to bring Bnei Menashe back home to Zion. It's interesting, if you look in Isaiah chapter 49, verse 22, God says explicitly that at the end of days, the nations of the world will carry our sons and daughters back to the land of Israel. Since 2013, Ebenezer Operation Exodus has partnered with Shavai Israel to help the members of the Bnei Menashe to return to Eretz Israel. The aliyah of the Bnei Menashe is one of the greatest acts of God's faithfulness. He spoke through the prophet Nehemiah, "Even though some of you were cast to the farthest parts of heaven, yet I will gather you from there." We have the privilege of talking to a few of the Olims. All of them are preparing to leave their homes that they have built, their businesses, their land, and many of their possessions. But there is a light in their eyes, a light that speaks of the hope in their hearts, hope of a new life in a new land. Many of them are excited to meet their relatives who have made aliyah in the previous years. We are so much excited that we could express our feelings and all that we have been dreaming this for years. We are excited. You're excited? Yes. That's all, very excited. That's all. And do you have any apprehensions, fears of what awaits you there? Are you afraid of your future? No, we're not afraid. Never afraid. At last the day has arrived, the day that the Olim have been preparing for. Do not be afraid, for I am with you. I will gather you and your children from the east and west. Today they will leave the land that has been home to them.
But with much excitement and anticipation, we board the buses that will take us to the airport in Imphal. The journey from Imphal to Delhi will take around 4 hours. For many of the Olim, this is their first time on a flight. There is an overnight stay at a hotel in Delhi where a short farewell meeting takes place. Here, they are given the passports and visas for their journey. After the immigration and custom procedures are over, they are ready to take the most exciting journey of their life. The flight from Delhi to Tel Aviv will take around 8 hours. Excitement builds as the aircraft lands at the Ben Gurion Airport in Tel Aviv. After over 2,700 years in exile, a few more of the sons of Manasseh are finally home. Excitement here. You can see in the background, the whole nation is so excited to receive the new Olim. And we are here witnessing this miracle of Aliyah. 82, B'nai Menashe. How was the flight? Yeah. We started our journey from Manipur. Actually, Joseph and Anil, they were traveling from Manipur to Delhi, and they had a stay in Delhi for a night. Then yesterday morning, we started our journey from Delhi, and when the captain announced that in few minutes they are going to land to Israel, we could see the excitement in their faces, and when it landed, actually, we could see many of them cry in tears. What was your experience? How did you feel about it? Feel so privileged and honored to be part of this modern day miracle. Aliyah of the B'nai Menashe is indeed a modern day miracle, because the Lord says, even if some of you were cast out to the farthest corners of the earth, from there I will bring you back. And their village is in the farthest corners of India, but the Lord has not forgotten them, and He is carrying them back home. It's a great privilege to be His hands and shoulders as He is bringing them home. A very powerful experience, life-changing experience. And as we stand and watch them rejoicing, our hearts are filled with thanks to be part of a nation that has been a safe home to God's precious people for all these years, and to be part of God's plan in bringing them safely back to their land of promise. Muito bem, você pôde ver aí no vídeo como que Deus está operando, como que está trazendo a tribo de Manassés de volta a Israel. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Pastor Carlos, Sim. Conte um pouquinho para a gente sobre como que, às vezes, uma pergunta que muitas pessoas têm: como sabe que essa era a tribo de Manassés? Como sabe que essa aqui eram os coenhos, os levitas, da tribo de Levi? Como que isso é possível nos dias de hoje? Bom, no caso da tribo de Manassés, porque eles mesmos guardaram durante a sua identidade durante 2.700 anos. Sim. E foram passados muitos anos, né, 27 séculos, que descobriram que havia um povo na Índia que era judeu, que judaizava, que comia comida kosher, que guardava o Shabat, mas que não tinha rabino, não tinha um líder. Foram lá investigar e descobriram que eles eram da tribo de Manassés. E então começaram ao processo, né, de ver documentação, fazer todo esse apanhado, né? E a Chavei Israel, que é uma missão coordenada por Michael Freud, que é um judeu, ele então buscou apoio da Operação Êxodo, e a Operação Êxodo então ajuda, facilitando, tirando essas pedras do caminho, pagando os passaportes, documentos, ajudando com o fretamento de voos, né?
E é um hotéis, comida, porque conforme podemos ter, conforme vimos no vídeo, eles saíram da cidade de Manipur, foram para Nova Delhi, 4 horas, né, de viagem. Depois foram para um hotel, receberam seus documentos, ali tem comida para todo mundo. Ali foram 82 judeus, né? E depois levar para o aeroporto de Nova Delhi, aí tem ônibus, tudo isso é dinheiro, né? Sim, sim. E voar mais 8 horas até Tel Aviv. E quando chegou em Tel Aviv, aquela festa, a recepção, as pessoas recebendo, a gente não vê nos aeroportos no Brasil ou qualquer outro país, as pessoas fazendo grande festa para receber um povo, né? Então a gente viu aí nesse vídeo essa grande festa da recepção dos filhos de Manassés. E isso é um privilégio, né? Agora, sobre onde estão essas tribos, as que são mais fáceis assim de identificar é a tribo de Manassés, porque eles guardaram as tradições, e a tribo dos Falashmura, que são descendentes de levitas, né? Guardaram no sobrenome, né? Os Cohen, né? Cohen, que são sacerdotes, né? Kohanim. Então, esses são mais fáceis. As outras, eu acho que de alguma forma, no futuro... Vai saber. Vai saber. Vai saber. Possível saber. Estão futuro. Marcados, né? Tem Estão a marcados. marca do Senhor. Uhum. É muito lindo percebermos, né, como Deus age, como Deus faz. Essa tribo de Manassés, ou as 10 tribos do norte, foram levadas na primeira diáspora, na primeira vez que o povo de Israel sai da sua terra, saíram como prisioneiros de guerra, não é? Saíram levados pelo rei da Assíria e não retornaram. Sabemos que ali no Reino do Sul, em Judá, muitos que vinham para adorar ao Senhor estavam ali, não é? Acho que todas as 12 tribos estavam ali ao sul. Mas essas 10 tribos que foram não retornaram de uma maneira assim histórica, clara, ou como grupos. E Deus está fazendo isso de um modo tão lindo agora. São encontrados, foram preservados, foram guardados para este tempo. É uma emoção muito grande, não? É uma emoção. E nós, como gentios, né, como cristãos também, é um privilégio para nós de cooperar financeiramente com esta obra, porque isso tem custo. Algo muito importante que nós vemos é isso. Israel, antes, a nação de Israel, eles eram um povo com um DNA, descendentes de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, um povo com uma tonalidade de pele, de cabelo, de rosto, de nariz, de um tipo físico. E Deus disse a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas. E quando o povo vai para todas as nações e ali se mistura, hoje nós temos judeus negros, judeus com o olho puxadinho, os chineses, nós temos os judeus altos, louros, de olhos azuis. Então, Deus abençoando através de Israel toda a terra. Hoje você vai a Israel e você é servido por judeus de vários tipos físicos. É Deus cumprindo, é Deus dizendo, eu amo as nações, eu amo as nações. Então, é muito lindo nós percebemos o modo tremendo como Deus age. Mas, quando nós olhamos o amor de Deus, nós queremos adorá-lo, não é verdade? Nós queremos servi-lo, nós queremos abrir o nosso coração. E antes de continuar a nossa conversa com o pastor Henrique, eu quero que você assista comigo um pouquinho de adoração com Patrícia. Patrícia ao piano, é com você. Vamos adorar ao Senhor. Vamos lá.
Muito bem, nós podemos adorar ao Senhor. E nós sabemos que fomos chamados para adorar, fomos chamados para servir ao Senhor, fomos chamados para interceder, nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus. E Deus vê as coisas de uma maneira tão grande, tão maravilhosa. E conta conosco. Deus conta comigo e conta com você. Então, neste programa, neste final do nosso programa, queremos que os pastores nos deem uma palavra para você. Preste atenção. Pastor Henrique, lo que hablas para los pastores y los hermanos de Brasil acerca de este trabajo con Israel y al pueblo de Israel. Gracias. Dios nos dio la bendición de ser entendidos en los tiempos. Y en esa palabra que Él nos ha dado, como vemos como Daniel, él vio las escrituras, vio que era el tiempo y él se puso a orar. Nosotros estamos viviendo el cumplimiento de muchas escrituras y lo que tenemos que hacer primeramente es orar para alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios en lo que Él está haciendo, como dice Jeremías 32, 40 y 41, que lo hace con todo su corazón y con toda su alma. Es un tiempo en que nosotros estamos con Él, en un tiempo donde Él restaura todas las cosas, como dice en Hechos 3:21. La oración de intercesión nos da la posición en el ámbito espiritual para que todo aquello que resiste la restauración de su pueblo para la consumación de la venida de nuestro Señor, nosotros podamos entender en Él como Daniel y tener la revelación necesaria para saber lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros oramos, participamos en la restauración de su pueblo, Él bendice a la iglesia y el cumplimiento del orden de Dios, ahora que restaura a su pueblo, viene a traer una bendición a la iglesia para cumplir su propósito aquí en Brasil donde estamos. Nos va a traer la revelación como se la dio a Daniel de los tiempos. Necesitamos revelación de Dios y mucho tiene que ver cómo nosotros estamos desarrollando la restauración que fue hecha en la cruz por nuestro Señor y que en este tiempo que, como Pablo escribía en Romanos 11:25, dice la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Estamos viendo ya el cumplimiento del Evangelio llegando a los fines de la tierra. Y esto nos habla de la plenitud de los gentiles llegando a su fin. Y ahora Dios está haciendo la otra parte. Amém. Amém. Então, é para você, é para mim, é para nós orarmos, interceder. Tudo começa com oração. Pastor Carlos, fale um pouquinho sobre o que Deus tem usado você e uma palavra para pastores, irmãos que desejariam participar deste ministério tão maravilhoso. Como podem fazer isso? Sim, pastora, eu tenho dedicado esses últimos anos a esse ministério e para mim tem sido muito gratificante abençoar o povo judeu. Um dos trabalhos que nós fazemos é também combater o antissemitismo. Sim. Não é? É muito importante isso, sim, porque dali vem a nossa fé, dali vem o nosso Salvador, dali vem o povo da promessa, dali foi ali que foi estabelecida uma aliança perpétua. Então, para nós, como cristãos, de onde procede o berço da nossa fé, nós temos que abençoar Israel, não é? Nós temos que orar por Jerusalém. Foi em Jerusalém que Deus se revelou à humanidade. Foi em Jerusalém que Deus fez pactos conosco. Foi em Jerusalém que Jesus, ele no monte entregou sua vida. Foi em Jerusalém que derramou o Espírito Santo. E, de acordo com Zacarias, vai ser em Jerusalém que vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Jerusalém, essa terra não pode ser dividida assim, né? Então, e agora, precisamos do apoio da igreja, primeiro com oração, orar por Israel, orar pela Operação Êxodo, que está apoiando o povo judeu no mundo inteiro, já por esses 28 anos,
e também nós precisamos da ajuda financeira. Ai, quem dera se eu pudesse chegar lá na Latam, né? Chegasse, olha, vamos levar judeus, né, para Israel, vocês podem ceder um avião, nós precisamos de um CD. Então eles vão, tá liberado, é para vocês. Não é assim. É preciso pagar, os passaportes precisam pagar, e nós ajudamos especialmente aqueles judeus necessitados, né, que não têm condições. Né? E agora, ajudar um povo de Israel é como também dar uma oferta de honra para Deus. Amém. Deus precisa de dinheiro? Não. Não precisa. Mas nós não os levamos os presentes necessários. Né? Isso é honrar a Deus. Sim. Né? Quando eu tiro uma oferta e dou para uma pessoa pobre, necessitada, é uma oferta de misericórdia que está no meu coração. E quando eu dou uma oferta, ainda que as pessoas pensem assim, ele não precisa, mas quando eu dou uma oferta para isso, eu estou dando uma oferta de honra. Então, quando eu levo o meu dízimo na igreja, quando eu levo a minha oferta e quando eu contribuo para esta obra em Israel, eu estou honrando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e continuará fazendo. Afinal de contas, nós vamos viver com o Senhor para sempre, na eternidade. Isso aqui é transitório, passageiro, temporal, e nós vamos para a eternidade. Amém. Olha, é isso aí. Eu sei que o seu coração está ardendo, então é tempo de orar, de entender o que Deus está fazendo, de ter o coração aberto. Então você teve aí um modo de poder contribuir através da missão Êxodo, projeto Êxodo. Posso dar o número da conta, pastora? Sim. É o Bradesco, agência 1835. Bradesco, agência 1835. A conta corrente é 450, dígito 2. 450, dígito 2. Obrigado. Amém. É isso. Que pena que o nosso programa já chegou ao fim. Queremos conversar tanto ainda. Mas Deus já falou com você o suficiente. Até o nosso próximo encontro. Pastor Henrique, muito obrigado. Pastor Carlos, muito obrigado. Obrigado. Vamos cumprindo a vontade de Deus até que Jesus venha. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá.